Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas situações que definem a história. A sucessão de um líder poderoso. Pensa só, o que acontece quando o novo chefe herda, sei lá, um reino, que é super poderoso por fora, mas por dentro tá rachando de insatisfação. É um barril de pólvora, né? Exatamente. E é esse o cenário da história de Roboão, o filho do famoso rei Salomão. Nossas fontes de hoje são trechos de uma bíblia de estudo focadas ali no capítulo 10 de 2 Crônicas. E a nossa missão é desvendar os bastidores dessa crise, sabe? Sim. O que foi erro político, o que foi ego, o que levou uma nação unida a se partir ao meio. É quase um estudo de caso sobre o que não fazer quando se assume o poder. E mais do que isso, é um drama humano universal. É uma história sobre o perigo de se cercar das pessoas erradas. Sim. Sobre a diferença entre ouvir um conselho e apenas escutar o que se quer ouvir. É uma trama que, se a gente parar para pensar, se repete o tempo todo. Só mudam os nomes. Com certeza. Então vamos montar esse quebra-cabeça. O cenário é o seguinte: o rei Salomão, o auge da sabedoria, riqueza, grandes construções, acabou de morrer. Certo. O filho dele, Roboão, está prestes a ser coroado, mas ele não está em Jerusalém, a capital. Ele vai para uma cidade chamada Siquém. E isso já é um detalhe importante. As notas explicam que Siquém era um centro importante para as tribos do norte. Já começa aí um sinal de que algo não está 100%. Exato. A escolha de Siquém já é uma jogada política. Era o território deles, das tribos do norte. Ir até lá era um reconhecimento de que ele precisava da aprovação delas. Ele não podia só impor. Não podia, o clima estava pesadíssimo, sabe? Dava para cortar o ar com uma faca. E para piorar a situação de Roboão, uma figura-chave volta do exílio no Egito, Jeroboão. E quem era esse Jeroboão? Ele não era um Zé Ninguém, certo? Longe disso. As fontes dizem que ele tinha sido um oficial do próprio Salomão. Ah, então ele era de dentro do sistema. Exatamente. Ele era o cara que supervisionava os trabalhos forçados de uma das principais tribos do norte. Ou seja, ele conhecia a máquina por dentro, sabia onde o calo apertava. Nossa. Ele volta não como um rebelde qualquer, mas como um porta-voz legítimo, quase um líder sindical, representando a exaustão de todo o povo do norte. Faz todo sentido, porque as grandes obras de Salomão, o templo, os palácios, tudo isso teve um custo humano absurdo. O povo estava cansado de imposto, de trabalho forçado. A conta chegou. Meu pai pegou pesado com a gente. Alivia esse fardo. Diminui os impostos e o trabalho que a gente te serve para sempre. Isso. É uma oferta de lealdade, mas com uma condição bem clara. É o xadrez político clássico. Eles estão testando o novo líder. Estão dando a ele uma chance de ouro de começar o reinado com o pé direito, mostrando que seria um rei que ouve. Que coopera. Exato. A resposta de Roboão não era só sobre economia, era sobre que tipo de rei ele seria. A bola estava totalmente com ele. E, para ser justo, ele parece entender o peso da decisão. Ele não responde de bate-pronto, na emoção. Não. Ele pede um tempo. Pede 3 dias para pensar e vai buscar conselhos. Até aqui parece uma atitude sensata. É aí que a história dá uma virada de roteiro. Uma grande virada. Porque ele consulta 2 grupos com visões totalmente opostas. Primeiro, os anciões. Sim, os cabelos brancos. Eram os conselheiros do pai dele, Salomão. Caras que viram o reino ser construído, que entendiam as alianças, as tensões. A política real, né? A política real. A resposta deles é pura sabedoria, pensando no longo prazo. O conselho foi: seja bom com esse povo, agrade eles, fale com jeitinho, e eles serão seus servos para sempre. Basicamente. Ceda um pouco agora para ganhar a lealdade deles para a vida toda. Perfeito. Parece conselho ideal. Mas, sendo o advogado do diabo aqui, um rei novo, no primeiro dia, já cedendo às exigências do povo, isso não poderia ser visto como um sinal de fraqueza? Essa é a armadilha clássica do líder inseguro, não é? Tipo, esse aí é fácil de dobrar. Exato. Confundir diplomacia com fraqueza. O que os anciões estavam propondo não era fraqueza, era inteligência estratégica. Era mostrar que o poder dele era tão sólido que ele não precisava provar nada a ninguém com brutalidade. Ele podia se dar ao luxo de ser generoso.
Mas é essa dúvida que abre a porta para o segundo conselho. Exato. Ele não fica satisfeito e vai falar com a galera dele, os jovens que cresceram com ele, no palácio. E a conversa ali é outra coisa. É da água para o vinho. O conselho dos jovens não tem nada a ver com estratégia ou com o bem do reino. Nada. Tem tudo a ver com inflar o ego de Roboão. Eles veem um pedido do povo como uma ofensa pessoal. A lógica deles é a da afirmação pelo poder bruto e imediato. Sim, eles dizem pra ele não só recusar o pedido, mas ser ainda mais tirano que o pai. E as frases que eles sugerem são inacreditáveis. São péssimas, aconselham ele a dizer: meu dedo mínimo é mais grosso que as costas do meu pai. Que imagem é essa? É quase vulgar, né? Uma ostentação de poder. É uma retórica de intimidação. E a ameaça final que eles criam é ainda pior. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigar com escorpiões. Peraí, escorpiões? Como assim? Ele não ia soltar um monte de bicho no povo, ia? Não era o animal. Ah, bom. As notas da nossa fonte explicam que escorpião era provavelmente o apelido de um chicote terrível. Nossa! Imagine um chicote de várias pontas de couro e em cada ponta pedaços de metal ou ossos afiados. Foi feito para rasgar a pele. Que horror! O conselho dos amigos dele não era só para ser firme, era para ser sádico, era para governar pelo medo, pela dor. É uma declaração de que o reinado dele seria uma tirania. Que loucura! Então, de um lado, ele tem um conselho de sabedoria, de visão de futuro, do outro um conselho de arrogância, de insegurança disfarçada de força. Exatamente. A escolha de Roboão agora define tudo. Ele tá numa encruzilhada que vai decidir não só o legado dele, mas literalmente o mapa do país pelos próximos séculos. E a decisão é tomada. Os 3 dias passam, o povo volta para ouvir a resposta. O texto diz que Roboão ignorou completamente o conselho dos anciãos. Ignorou. Ele sobe no palanque e, em vez de palavras de paz, ele repete o roteiro dos amigos, cuspindo cada palavra arrogante que eles sugeriram. E a reação é instantânea. Ali, naquele segundo, a união acabou. As tribos do norte, que eram a maioria, sacaram na hora que não haveria diálogo. Só mais opressão. Só. E eles respondem com um tipo de cântico, uma declaração poética de independência que deve ter coado por toda a praça. Que parte temos nós em Davi, as suas tendas, ó Israel. Essa frase é muito forte. Que parte temos nós em Davi é tipo um a gente não te pertence mais. É isso. Exatamente isso. É um divórcio político formal. Davi representa toda a dinastia do sul de Judá. Eles estão dizendo, nossa aliança com a sua família, com o seu reino, acabou aqui. Cada um por si. E o reino se quebra. Quebra em 2. O mapa nas fontes visuais deixa isso claríssimo. Ao norte, o grande reino de Israel, com 10 tribos, que coroa Jeroboão como seu novo rei. E ao sul, o pequeno reino de Judá, com Roboão reinando só sobre a tribo dele e a de Benjamim. Uma nação virou 2 por causa de um discurso. Exato. E tem um outro ponto que o autor do texto faz questão de colocar. Ele diz que tudo isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. Ah, tem a camada teológica. Tem. Ou seja, a narrativa apresenta a burrice e a arrogância de Roboão não apenas como um erro político, mas como a ferramenta pela qual um destino já traçado se concretizou. A falha humana vira o motor da história. Impressionante. Mas olha, a gente pensaria que depois de 10 das 12 tribos declararem independência na sua cara, a ficha cairia. Pois é. Mas parece que Roboão ainda não entendeu o tamanho do problema. Não entendeu mesmo. Ele comete um último erro que é a pá de cal na situação. Qual? Ele tenta reafirmar sua autoridade de um jeito completamente desastroso. Ele envia um cara chamado Adonirão para falar com as tribos rebeldes. E por que essa foi uma escolha tão ruim? Quem era esse Adonirão? Adonirão era o superintendente dos trabalhos forçados. Ah, não. Sim, ele era o chefe da opressão. Por anos, a cara dele era o símbolo do jugo pesado de Salomão. Mandar aquele homem, naquele momento... Foi como jogar gasolina no fogo. Exatamente. Foi uma prova de que Roboão não tinha a menor sensibilidade ou noção do que estava acontecendo. E o resultado, imagino? Foi trágico. O povo, ao ver o símbolo de sua escravidão ali, na sua frente, explode em fúria. Eles o matam. Apedrejam Adonirão até a morte. Quando a notícia chega, o rei Roboão entra em pânico, pula na sua carruagem e foge de volta para a segurança de Jerusalém. Uau! A divisão,
que começou com palavras arrogantes, agora estava selada com sangue. E o texto termina com uma frase pesada. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Esse até o dia de hoje? Exato. Escrito pelo autor muito tempo depois, mostra que essa ferida nunca fechou. Não foi uma briga passageira. Foi o evento que redefiniu a história daquela nação por séculos. Uau! No final das contas, que lição fica disso tudo? É uma história muito densa sobre poder, sobre liderança, sobre como a arrogância e a teimosia podem destruir em 3 dias o que levou gerações para ser construído. Uma única decisão. Baseada em conselhos ruins. Exato. Baseada em conselhos que afagam o ego em vez de buscar sabedoria, e tudo desmorona. Perfeito. É o contraste ideal entre o conselho dos anciões, que pensava na estabilidade a longo prazo, e o dos jovens, que só queria a gratificação imediata do poder, a demonstração de força. Sim, é uma aula sobre como as escolhas de um líder têm consequências reais e, às vezes, irreversíveis. A vaidade de Roboão foi o gatilho, né? Foi o gatilho. O gatilho que disparou uma divisão que, segundo a própria narrativa, já estava no horizonte. E isso nos deixa com uma reflexão que vai muito além dessa história antiga. É um roteiro de 3.000 anos, mas a gente vê esse filme se repetir até hoje, não vê? Totalmente. O dilema de Roboão é o dilema de qualquer líder. Com que frequência a gente vê líderes na política, nas empresas, ignorando a experiência, os dados, os conselhos prudentes, só para ouvir as vozes que dizem o que eles querem ouvir. Que inflamam o ego, né? Te inflamam seus preconceitos e seu desejo de parecer forte e as rachaduras que essas decisões criam nas estruturas que eles lideram. Seja num país, numa empresa ou numa família. Às vezes, como no caso de Israel, essas rachaduras nunca mais fecham,